Aqui estão todas estas vidas que estão apontando, aqui no escrito, nos papéis, como também as mãos estão identificando alguém que precisa. Deus Todo-Poderoso, quem é que não precisa? Todos nós estamos em necessidades. Somos um povo carente, Senhor. Por isso, tende misericórdia de nós, primeiramente nos perdoando de todo o mal, de toda a fraqueza, de toda a falta. Ainda de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Desta feita, nós vamos ler em 3 ocasiões, não é que a pregação vai ser grande, é que sentir dirigido, né? A primeira está em Lucas, capítulo 21. Assim é bom que vamos exercitando, né? A ler a Bíblia Sagrada. Lucas 21, verso 33. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, Romanos capítulo 2, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, ou no capítulo 3, perdão. Do verso 1 ao versículo de número 4. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a incredulidade deles aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Amém? Agora nós vamos para a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Vem logo aí após Coríntios, né? No capítulo 1, no versículo 6 a seguir. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se algum de vós anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se tivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe então nossa meditação, podem se assentar. Graças a Deus. Nós vamos meditar nesta noite no assunto de fique sempre com a palavra de Deus. Não importa o que aconteça ou o que deixa de acontecer, sempre se certifique como está você com a palavra de Deus. Você quer vencer problemas? Certifique-se com a palavra. Você quer não se envolver em ismos, em coisas questionáveis? É só você se pôr com a palavra de Deus. Você estando na palavra, você vai vencer qualquer circunstância, não é? Primeiramente, nós vemos o próprio Jesus dizendo que passaria os céus e a terra, mas a palavra dele não pode passar. Amém. Depois o apóstolo São Paulo dizendo em Romanos que seja ele verdadeiro e nós todos mentirosos. Se o que nós dissemos, se o que nós pregamos, se o que nós profetizamos não confere com a palavra de Deus, deixa de lado. Porque em primeiro lugar está a palavra. Amém. Depois vem Paulo dizendo que se até um anjo descer do céu e anunciar outra coisa, além do que já está anunciado, ele é anátema. Aí então os irmãos veem, como diz o profeta, se Deus tivesse outra coisa mais poderosa
para nos dar estabilidade e confiança, Ele teria dado. Mas não tem algo mais forte, mais poderoso do que a sua palavra. E quando estamos atrás da palavra, então nós estamos protegidos por Deus. Amém? Não importa o que venha acontecer. É como disse Martinho Lutero, em uma de suas expressões, ele diz que ainda que chova milagres todos os dias, mas se aquilo não está de acordo com a palavra, você não creia nisto. Ou seja, não fique parado nisto. Porque, na verdade, há sinais e prodígios de mentiras também, que não provém de uma fonte correta. Talvez você não saiba disto. Por que você acha que muitos centros espíritas são lotados? Porque lá tem maravilhas, tem sinais. Se você não sabe, tem pessoas que entram lá na cadeira de roda e saem carregando a cadeira de roda. Não é? Então, eles têm as maneiras deles trabalharem. Né? Esses centros exerosóticos, me falta a palavra certa para dizer, né? Onde eles fazem meditação, eles entram num sistema e eles vão, que até entra num êxtase chamado nirvana, e eles vê coisas do outro lado e voltam maravilhados, ficam pasmados por dia, e eles contam coisas que te deixariam fascinado. Só que eu não consigo ver nirvana na palavra. Eu não consigo ver isso com base na palavra. Então, é coisa tremenda. Poderíamos até ler outra escritura, né, para entrar dentro do texto, que seria 2 Coríntios, capítulo 11. Né? Se receber outro espírito que não recebeste, com razão vamos sofrer. Porque lembra-se que o espírito que Deus deixou na terra, ele viria para nos guiar em toda a palavra. E qualquer espírito que quer te levar para fora da palavra, esse espírito não provém de Deus. Por mais que te faça se sentir bem, porque muito problema das pessoas é o seguinte, ele diz, eu gosto de ir naquele lugar porque eu me sinto bem. Né? Eu fico feliz de você se sentir bem aqui nesta noite. Eu fico feliz de você se sentir bem em vir na igreja. Né? De ouvir as pregações, mas não só isto. Esse bem-estar seu, ele tem que ser averiguado por aquilo que está sendo pregado. Porque Jesus mesmo disse em São João 5,39, que é um dever meu e seu, examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Eu digo para os irmãos, com quase 30 anos de ministério, eu nunca me envolvi em nenhum ismo, mesmo se tratando da mensagem, porque eu sempre averiguei tudo que sai, tudo que ronda, tudo que circula, né? Eu sempre procuro contrapeso na palavra de Deus. Mas por quê? Porque o meu profeta, o nosso profeta nos ensinou assim, né? Tudo sempre volte para a palavra, porque Deus não enviaria um profeta para nos tirar fora da palavra, mas sempre restaurar a palavra, trazer nossa fé de volta para a palavra de Deus. E aí então, as demais coisas vão por um tempo, mas chega uma hora que não tem mais por onde ir, porque Deus só vai confirmar e vindicar o que está na sua palavra. Amém, meus irmãos? Com relação, como ele disse, ainda que venha um anjo do céu, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nunca fixe em sonho, em visões, em revelações, se elas não condiz com a palavra de Deus. Tem pessoas que têm facilidade para ver visão, para ver anjos, para ver luz, e muitos delas se enredam e se embaraçam com isto. Porque, irmão, eu vi uma luz e essa luz me disse que eu tenho que fazer isso. Irmão, eu vi um anjo e esse anjo me disse que eu tenho... Se um anjo descer do céu e dizer qualquer coisa que não condiz com a palavra de Deus, que seja anátema. Qualquer irmã que, se um anjo do Senhor aparecer, mesmo que se fosse parecendo o anjo do Senhor no teu quarto e dizer, minha serva, nesta noite eu te comissiono para você sair pelos valados e pregar a minha palavra, você disse, é anátema. Sai do meu caminho. Sai do meu caminho porque você é anátema. Né? Porque Deus não me comissionaria a fazer uma coisa que a palavra dele não diz. Amém? Se aparecesse um anjo de Deus para nós nesta noite e dissesse, meu servo, eu vejo que tu tem boas intenções, e pastor Paulo, você tem o dom da palavra, e eu quero no ano que vem que você seja candidato a vereador em Presidente Prudente. Eu quero dizer assim, show, sai, vai embora, o mundo jaz no... Não compete a nós mexer com isso. Nós nunca, um remendo nesse mundo nunca vai resolver. Nós apenas oramos, cumprimos o nosso papel, fazemos, voltamos no menos ruim. E oramos por ele, deixamos que Deus faça o demais. Amém.
Hoje, deixa eu alcançar esse copo d'água aqui. Hoje um pastor me mandou uma frase assim de humor que eu achei interessante. Até um ator assim que faz filme de humor, ele sentado no sofá e um escrito embaixo, né? Depois dessa eleição nós vamos ter que marcar umas 3 Santa Ceia, né? Como é que ele falou assim, uns 3 retiros para os jovens e umas 5 reuniões de casais para ver se as coisas começam a chegar no lugar. Porque ou a eleição que tá mexendo com os nervos de todo mundo, né? Você vê que a Copa do Mundo veio, irmão Elias, ninguém nem sequer fez questão da Copa. Desde lá o povo está tudo alvoroçado, né? O povo reclamava que o brasileiro não estava nem aí com a coisa, agora estão até demais. Né? Atinado, uns de um lado, outros do outro. Que Deus use de misericórdia, né? Então não se preocupe, irmãos. Se aparecer o diabo de noite na tua casa e dizer para você que você está perdido ou qualquer coisa, você descreia dele. Porque a palavra de Deus diz que você é um salvo em Cristo Jesus. Você meta o dedo na cara dele e diga onde eu descreio da palavra de Deus. Né? Ou se aparecer qualquer coisa sobrenatural para tentar amedrontar. Eu estava sentado aqui meditando, eu lembro, nós já tivemos tantas perturbações em casa. Teve uma época que era normal as crianças, quando era mais pequena, ver, né, mulher flutuando no ar pelo corredor da casa, e ficavam com medo e dormiam um com o outro. Às vezes batia na porta, chorando, querendo estar dentro do quarto. Aí a gente ia lá, acalentava, orava com eles, eles voltavam a dormir. Um dia chegou num ponto tão crítico que na cozinha, um deles estava andando, o bicho pegou no calcanhar dele, puxou, quase derrubou. Pegou mesmo. Sentiu o puxão. E alguém me dizia, mas o que pode ser isso? Eu falei, olha, eu não estou baseado nisso não. Pode pegar minha cama e levar lá na rua. Eu trago de volta e vou dormir. Né? Porque até onde eu sei, eu sou crente na palavra de Deus. Eu creio de todo o meu coração. Até onde eu tenho me examinado, eu estou debaixo do sangue de Cristo Jesus. Então ele faz o que ele quiser fazer. Né? Isso me faz lembrar de um missionário que uma vez estava orando e jejuando para fazer uma missão. E de repente, quando ele estava ajoelhado de madrugada no sofá dele, orando, ele sentiu que alguém escorregou. Você sabe quando a pessoa senta no sofá, assim que você sente o barulho da napa, assim, né? Escorregou e sentou. Ele abriu o olho quando olhou. Aquele ser mais esquisito assim. E ele olhou e falou assim, quem és tu? Ele disse, sou Satanás, eu vim atrapalhar a sua oração e você não vai ser bem sucedido e não sei o que. Ele disse, dá licença, achei que fosse alguém mais importante. E continuou orando. Achei que fosse mais alguém mais importante. Nem assunto deu. E continuou orando. É fé, não é fé? Ele disse, eu pensei que fosse alguém mais importante. Fosse um anjo ou qualquer coisa que queria dar algum recado. Mas se é você, eu já sei que você é meu adversário, eu não posso esperar outra coisa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não é? Eu me lembro que uma vez, quando a irmã Aline ainda era adolescente, né? Eles moravam num local ali chamado Nova Casa Verde. Estava na casa deles. Acho que ela não lembra desse episódio. E passamos lá, que nós íamos para Ponta Porã, a estrada. E tinha uma preciosa irmã nova convertida. E a irmã Maria Rosa, que nós conhecemos, uma irmã preta, falou assim, pastor, a irmã aqui queria ter uma conversa com você. E me chamou de lado. Ele disse, pastor, está acontecendo umas coisas estranhas comigo. Eu disse, o que foi? Ele disse, às vezes eu estou varrendo o quarto assim, quando eu vou varrer debaixo da cama, parece que a vassoura pegou em algo. E aquilo eu me arrepio todinho, fico estremecendo. Outra hora eu estou lavando a louça assim, eu sinto assim, parece que tem alguém atrás de mim, quando eu olho assim, aquele vulto passa. A irmã aqui já ficou com medo, né? Não precisa temer, né? E disse, o que eu faço? Eu disse, você não tem nada que fazer. Eu só fiz algumas perguntas para ela, disse, você já foi alguma vez em algum lugar que mexe com essas coisas, assim, tal. Ela disse, já. Eu fui acompanhado de minha mãe, um tempo que a gente não tinha muito conhecimento. Irmãos, algum conselho que eu quero dar, se mesmo no passado você já foi em algum lugar desses,
né, que mexe com essas coisas, com o espírito, com guia, com essas coisas todas, você pode ter certeza. Isso aí é como você ir, né? Essas coisas acompanham depois a pessoa. É como diz o profeta, não tem como você deitar com um cachorro e não amanhecer com purga. É difícil. É como você ir num balaio. Muitos aqui não vão nem saber do que eu estou falando, mas para você entender. Né? No sítio, quando as galinhas vai chocar, e seja num balaio, muitas vezes chocar num balaio, se amarrar um balaio numa árvore, a galinha aninhava ali. Né? E eu não sei que imã que tem ela, quando ela começava a chocar, se você chegava ali, põe essa mão no balaio, você já sentia ele subindo na sua mão, nós chamávamos de pichilinga, né? Outros chamávamos de pioinho. Então, se você vai nesses lugares, você simplesmente, sempre alguma coisa vai te acompanhar. Né? E ele não pode entrar em você, porque sobre você está invocado o nome de Jesus. Sobre você está o sangue de Jesus. Mas ele fica te perturbando. Mas eu te pergunto uma coisa para você, quem é maior? É Deus ou um vulto? Quem é maior? É Deus ou algo que passa na figura de um cachorro? Quem é maior? É Deus ou alguma coisa que flutua para lá e para cá? Maior? É Deus. E ela me perguntou o que eu tenho que fazer. Eu falei assim, olha, todas as vezes que você estiver lavando a louça e alguma coisa, porque os irmãos lembram de uma coisa, muito importante isto, né? Eu aprendi muito cedo. Deus me colocou no mundo como um agente de livre-arbítrio. Isso quer dizer, Deus me deu um poder de decisão na minha vida. Eu só aceito o que eu quero para mim. Nem Deus vai entrar em mim se eu não aceitar Ele. Por isso que lá em Apocalipse, falando desta era, diz o profeta, ele diz, eu que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, Deus é esse ser, Ele bate educadamente. Então, se abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Lembra que no caminho de Emaús, eles tiveram que instar, insistir, teimar com Ele para Ele poder entrar, para Ele poder cear com eles. Então, Deus não invade. Entendeu? Mesmo que você não servisse a Deus e aparecesse alguma coisa para você, você tem o direito de aceitar ou não aceitar. Agora imagine você servindo a Deus. Imagine você sendo propriedade de Deus. Se alguma coisa te perturba, você tem o direito. Por isso diz em Marcos 16, em meu nome expulsarão demônios. Só que quando fala de expulsar demônios, as pessoas pensam que é o pastor que tem que ir lá, pôr a mão na cabeça de alguém, ou ir lá, ungir a casa, tal, parece que é só o pastor. O pastor, sim, o pastor tem autoridade. Deus lhe confiou uma certa autoridade. Mas ele não diz o pastor que orar. Ele diz aqueles que crer. Em meu nome expulsarão demônios. Você pode expulsar um demônio de você, você pode expulsar o demônio de uma casa, você pode expulsar o demônio de um estabelecimento que perturba. Você entendeu? O negócio é o seguinte, apareceu, eu falei para ela, quando você estiver varrendo a casa de novo, que aquele negócio aparecer, você para, não arrepia, não corre não, você para e levante a sua mão e diga, olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, some daqui. Eu não te aceito na minha vida. Agora não esqueça que ele é teimoso, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isto. Você entendeu? Mas às vezes a gente fica preocupado e o diabo nos põe em tormento, e a primeira coisa que as pessoas começam, mas será que não tem alguma coisa errada? Será que não é por causa disso? Será que não é por causa daquilo? Será que não é por causa do marido? Será que não é por causa da esposa? Será que não é por causa dos filhos que está desviado? Será que não é por... Irmãos, isso não é isso que a palavra de Deus diz. Em Coríntios capítulo 7, a Bíblia diz que se o marido for crente, a mulher e os filhos serão santificados por ele. Se a mulher for crente e o marido não for e os filhos não for, a casa, o casamento, os filhos serão santificados por ela. Mas por quê? Porque em 1 Timóteo capítulo 4 diz que pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Então você aplica a palavra ali, você ora e você vai ver que o vulto vai desaparecer, e ela diz que, olha, foi como tirar com a mão. Os vultos desapareceu, tudo desapareceu. Eu falei, por quê, irmão? Você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Né? Então, mesmo se descer um anjo do céu, eu nunca esqueço que, quando logo novo convertido, o diabo me apareceu 3 vezes. 3 vezes. E foi para lascar. E foi mesmo
para tentar mexer com o meu psicológico, como diz as meninas, foi para tentar entrar na minha cabeça para dizer que eu não era filho de Deus, que eu era do diabo. A última vez, a luta foi tão grande, que eu entrei numa luta corporal com ele. E eu lembro que eu peguei, ele veio na fisionomia de um homem, eu peguei ele pelo colarinho, pelo fundo da calça e joguei pela janela. Aí nunca mais ele veio. Mas ele, uma vez ele usou uma pessoa que já morreu, e eu estava num ponto de ônibus ali imprudente, e quando pensar que não, eu vi uma bicicleta que vinha descendo, eu senti a presença dele, eu peguei e virei o rosto. Quando eu virei o rosto, a pessoa parou com a bicicleta. Você sabe quando a pessoa fica segurando o canote da bicicleta, né? Ele disse, ô, psiu, psiu. Aí quando eu olhei, a pessoa estava com um Ray-Ban escuro, já tinha morrido. Falou, eu vim trazer um recado para você. Ele disse, que recado? Ele disse, ele mandou dizer que lá tem um lugarzinho para você, viu? Eu disse, é. Eu falei, ó, fala para aquele rabudo que eu estou debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode guardar a vaga dele lá. Amém? Eu tinha 9 anos de idade, ele já me perturbava. Eu tinha sonho com aquele bichinho chamado Saci Pererê, né? E eu conseguia ver ele pela greta da porta. E tinha uma força nele que queria me puxar para o lado dele. Então, eu tenho luta com isso. Quando vem uma época na igreja que a gente dá alguns ensinamentos assim meio fortes, que a gente sabe que balança as pessoas e que traz aquele bom, pode esperar que já já vem alguma coisa. Mas Deus é maior. Deus sempre prevalece. Então, os irmãos, não se preocupem com isso não, porque tanto faz você ver como não ver, ele sempre estará ao seu derredor. Se você estiver andando e você vê que alguma coisa está te acompanhando, não precisa nem ficar com medo, porque ele acompanha mesmo. E por outro lado também, se Deus abrir o teu olho e sempre ver um anjão forte do teu lado, não precisa se sentir, use uma bolacha do saco não, porque a Bíblia diz que é isso aí mesmo. E nem se sentir mais espiritual do que ninguém. A questão é que Deus não abre os nossos olhos para nós vermos. Mas isso é bíblico. Agora, por outro lado, como nós estamos vendo aqui, a palavra de Deus tem que prevalecer sobre todas estas coisas. Não é? Porque se um anjo do céu vier e disser qualquer coisa, além da palavra, seja anátema. Amém? Então, meus queridos, isso é muito importante para nós começarmos aqui, né? E eu quero ler algumas coisas aqui que o profeta nos diz, que é muito importante. Na mensagem O Tempo da Colheita, 160, ele diz, mas Jesus disse, quando ele, o Espírito da verdade chegar, veja, ele trará estas coisas que eu tenho ensinado à sua memória, a palavra. E ele também mostrará coisas que há de vir. Aí está a verdadeira igreja, cheia do Espírito. Agora, fique com a palavra. Reflita a palavra. Deus na terra, vê? Ele não precisa de nenhum teólogo, porque a sua palavra não precisa de interpretações próprias. Ele interpreta a sua própria palavra, vindicando e provando. Ela é a verdade. Amém? E hoje, irmão, nós estamos vivendo num tempo, eu digo com respeito, com reverência no meu coração. Né? Tem gente que joga com essas coisas, porque esse homem, ele viveu com o irmão Branham, ele dormiu com o irmão Branham, esse homem tem testemunho e põe a fé naquilo como se aquela pessoa fosse diferente de outras pessoas. Irmãos, foi um privilégio, e claro que uma pessoa dessa poderia falar muitas coisas que nos edificaria, mas a palavra de Deus está em primeiro lugar. Amém? Está em primeiro lugar. Unidade 213. Não, Adão, Eva, Adão, deixe-me gritar para você. Não ouça a mentira do diabo mais. É o que nós estávamos acabando de dizer. Não ouça a mentira do diabo mais. E não esqueça que a mente, o diabo para te deixar doido é daqui para ali. Uma vez quase que ele me endoideceu. Né? E eu vou dizer para você, a maior luta que tem para você lutar é contra o diabo da incredulidade. Ele tentar pôr na sua cabeça que Deus não existe. Né? Um dia ele me perturbou tanto, logo quando novo converti, ele me perturbou tanto, eu falei assim, engraçado, se Deus não existe, por que você está querendo me provar que se ele não existe, você também não existe. Você foi criado por ele.
Então a prova de que você está me perturbando, querendo me provar que ele não existe, é porque ele existe. Porque senão, por que você estaria tentando me provar? E você foi criado por ele. Falei, Satanás, sai do meu caminho, eu duvido da minha própria dúvida. Pronto. Mas o pior demônio, se você não brincar, ele te endoida. Sabe, você tem que vencer os seus arrazoamentos. Aqui é a maior batalha jamais pelejada. Quando o diabo levar você para arrazoar, nós vimos no caminho, né, e Prudente já há muito tempo, né, se tornou uma metrópole, né, onde todas as cidades vizinhas vêm ali para trabalhar, vêm pelo comércio. Então o que acontece? Chega de tarde, todo mundo indo embora. Então as avenidas ali, as saídas da cidade tá difícil para a gente. E nesse horário, mas estava uma fila que pegava do começo da avenida até o final, né? E nós brincando. Aí, como tinha um guincho na nossa frente, aí já começamos a presumir, acho que tem um acidente lá na frente. Olha o guincho aí, ó, o guincho está indo. Eu falei, não, vamos presumir. Daqui a pouco eu mesmo estava presumindo, né? Mas aí já vamos presumir alguma coisa. E o intelecto, ele é rápido para isso, para presumir as coisas. Olha, é por causa disso, é por causa daquilo. E o diabo, irmãos, ele é especialista para te colocar numa depressão, né? Principalmente se você estiver um pouquinho fraco da memória. Sempre cuide da sua saúde. Porque se ele te pegar num momento de fraqueza de memória, ele te encabula com um defeito seu, com a fraqueza sua, e ele te amarra e te algema e quer te mandar para o inferno por causa daquilo. Não, você vai para o inferno porque você sempre faz isso, 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 isso. Só que ele esquece, né, que quando Deus te chamou, Deus já sabia que você seria assim. E foi por esta causa que ele morreu no seu lugar. E você não é assim porque você quer. Nenhum filho de Deus é errado porque quer ser errado, né? Porque tem coisas que nos castigam mais do que outras. E tem fraqueza que para mim é fichinha. Você acredita nisso? Eu vejo às vezes pessoas com dificuldade em certos aspectos e eu olho assim e falo, meu Deus, mas você não consegue passar por isso? Agora, por outro lado, eu também tenho outras dificuldades que eu vejo pessoas dizendo, mas como é que ele consegue passar por isso? Eu tenho tanta dificuldade para passar por isso. Mas por quê? Não é que ele é mais santo do que eu e eu sou mais pecador, não é que ele é mais pecador e eu sou mais santo, vice-versa. Nós somos os membros do corpo de Cristo em particular. Para a mão fazer isso aqui, ó, é a coisa mais simples que tem. Compreendeu? Agora, e para o meu pé fazer? Eu vou ter que me embodocar, me dobrar, e olha lá se eu vou conseguir. Estão compreendendo? Mas para a mão é a coisa mais simples que tem que fazer. Então tem coisa que por mão é tão simples. Ele passa por aquilo e já você tem uma dificuldade desgraçada. Mas tem coisa que para você, é por isso que a Bíblia diz, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então quando nós nos unimos em unidade espiritual, aí nós somos santos. Aí nós somos espirituais, porque a sua fortaleza me preenche. Estão compreendendo? Aonde eu sou fraco? Porque aí une o braço, une a mão, une a perna, aí nós colocamos o corpo em movimento. Aí nós somos fortes. Mas se eu querer ter toda a santidade que devia para todo mundo, para mim só, eu vou entrar em depressão, porque eu não vou conseguir. E quando você vê uma pessoa se gabando, não, irmão, porque eu sou crente, porque isso, aquilo, você acompanha ele, já você vai ver. Né? Já você vai ver que ele pôs o pezinho na cova ali onde não precisava. Você diz, ué, mas você é tão... Isso aí para mim não é nada. E você está tropeçando nisso aí, você está enroscado nisso aí? É assim, irmãos. É assim que trabalha. Mas o diabo, se você não tiver firmado na palavra e não tiver revelação, ele te amarra e te manda para o inferno por causa daquilo. E tudo que acontece, ele vem e joga em cima de você. Está acontecendo por causa de você, seu pecador. Está acontecendo por causa de você. Um cachorro que morre, ele quer culpar você. Ele não é o acusador. Um acidente que acontece, sabe por que aconteceu esse acidente? Porque você tem feito isso, isso e isso. Sabe por que está acontecendo aquilo? É por causa disso, isso e isso. Sabe por que teu filho está doente? É por causa disso e disso. Você fala assim, Satanás, dá um tempo. Dá um tempo. Né? Por que o seu carro quebrou? Porque tem muitos irmãos mecânicos que precisam de comer. Por que você ficou doente? Deus tirou um pouco a mão de você. Porque tem o outro lá orando, que a farmácia não vendeu de pirona dele e não vende. Então alguém tem que comprar. Estão compreendendo? É uma engrenagem.
Outro dia eu cheguei no borracheiro, eu falei assim, você é de bastante oração? Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque, ó, eu não estava querendo trazer esse pneu aqui hoje, não. E ele é da congregação cristã, né? E eu brincando com ele. E ele sentado lá em cima numa pia de pneu, lá subiando, aí eu cheguei, encostei, ele disse, ô, abençoado. Eu falei, abençoado, né? Eu abençoado. Né? Então, essas coisas acontecem. E tem que acontecer dessa forma. E às vezes, irmãos, até coisas que não era para acontecer, Deus permite acontecer. E com aquilo ele vai te moldando, vai trabalhando com você. E quando pensar que não, tudo trabalha direitinho. Amém? Agora diz o profeta, deixe-me gritar para você, não ouça a mentira do diabo, mas fique com a palavra de Deus. É o assim diz o Senhor, fique com a sua palavra, se separa disso. E romper o seu companheirismo com Deus, ou seja, quando nos apartamos da palavra, nós rompemos o nosso companheirismo com Deus. Porque Jesus orou em São João 17, para que eles sejam um como nós somos um. Mas de que forma é? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. E se você está com a palavra, você está em companheirismo com Deus, você está em unidade com Deus. Porque Ele vai vindicar essa palavra em você. A partir do momento que você deixa a palavra, você corta a sua unidade com Deus, você corta o seu vínculo com Deus. Compreendeu? É romper o seu companheirismo com Deus, é a unidade de Deus pelo Espírito Santo. Então, se você diz que você tem o Espírito Santo e isso não está de acordo com a palavra, então você não está unido com Deus. Como disse em São João, né, em Coríntios 11, 2 Coríntios 11, né, o outro Espírito, né? As 10 virgens, só mais um pouquinho, vocês aguentam aí, né? O horário já rompeu ali, mas vamos mais uns 5 minutinhos, por favor. Eva foi enganada, ela tomou parte da palavra. Moabe foi enganado, as virgens loucas foram enganadas, a igreja está enganada, as denominações estão enganadas, vê? Por quê? Porque não quer compromisso com a palavra. E às vezes um pastor assumir compromisso com a palavra, em vez da igreja aumentar, diminui. E muitas vezes as pessoas não querem que a igreja diminui, quer que aumenta. Mas eles esquecem que para uma árvore dar fruta, às vezes tem que ser podada. E nós não estamos atrás de galho, nós estamos atrás de frutos. Deus quer qualidade, nós meditamos aqui outro dia, né? Fique com a palavra, esta é a única maneira, fique exatamente com ela, não saia nem um pouquinho dela, permaneça correto com ela, siga bem em frente como Deus disse para fazer, não importa o que as outras pessoas digam. Nunca se preocupe com a opinião particular, não se preocupe com a opinião pública, nós estamos para ouvir Deus e a sua palavra. Ah, porque você era até bonita, agora esse cabelo... Problema seu, você não gosta, eu gosto. Amém? Ah, você ficou parecendo uma... Eu sempre gosto de falar sobre isso. Né? Desculpa por ser repetitivo. Né? Você com essa roupona ficou parecendo uma véia. Vai lá no calçadão, senta lá e fica lá vendo se você vê alguma véia de roupão. Né? Então, eu acho que as novas vai ter que começar a usar roupão, porque as velhas, tudo de shortinho, né? Embora às vezes, você pode ver que isso é um espírito, irmãos, porque quando você vê uma mulher nova, jovem, se expondo, né, pode ser tentado, e o diabo tentá-la para ela expor a sua juventude e ser tentado. Agora, uma senhora de idade, já com a carne toda flácida, com o short apertado, circulando por aí afora, é um engano do diabo. Né? A mesma coisa, você vê um homem aí de 50, 60 anos de idade, 50 não, vamos dizer assim, de 60 anos de idade, né? De camiseta recata aí pela cidade, aí todo tatuado, com um brinco na orelha, irmão, ele está olhando pelo retrovisor, ele está fora né? Porque chega uma hora que as coisas têm que chegar no seu devido lugar, né? Como o pastor Danício, ele sempre brinca com essas coisas, né? Ele sempre fala que a pessoa chega a uma certa idade, se ele não se cuidar, né? Fica com 2 pão caseiro aqui do lado, né? E as nádegas desaparecem e fica aquele corotinho na frente. Pronto, já se foi, né? Mas... vamos deixar isso, né? Senão se tornamos muito críticos. Mas é uma realidade, né? Então, eu sempre digo isso, não se importe com a opinião pública. Se você está aparecendo uma véia, você diz, olha, então o negócio é o seguinte, está difícil para parecer véia, porque me arruma uma véia de cabelo comprido hoje, me arruma uma véia de roupa
Você tem que falar para ela, não, eu estou querendo ficar nova, porque as velhas, não estou vendo nenhuma velha dessa maneira não, né? Amém, meus queridos? Então vamos ficar com a palavra de Deus. Deus guarda a sua palavra, 133. Se você está olhando para o lado de fora, isso parece ser assim, isto parece. Não olhe para o que as pessoas dizem. Irmãos, o mundo fica se reciclando de tempo em tempo, porque eles não têm nada duradouro. Eu falo essas coisas não é porque eu sou crítico, eu tenho dó, eu tenho pena, não falo com um deboche, eu fico com pena. Você pode ver que em cada temporada, esses tempos atrás, o que os rapazes estavam fazendo? Rapando a cabeça todinha e deixando aqui em cima, não é isso? Agora está diferente, agora estão deixando a barba, né? E aí rapa aqui, perde a coisa todinha e deixa a barba. Rapa aqui, e deixa o cabelo cheio em cima e deixa a barba. Porque deve certo algum famoso está fazendo isso. Agora todo mundo que você vê está desse jeito. Se brincar até da igreja, né? Então vai se reciclando, vai se reciclando. Agora, se nós seguimos a Deus, nós não precisamos se reciclar. Há um porte para nós seguirmos, amém? Se você está olhando para o lado de fora, isso parece ser assim, isto parece. Não olhe para o que as pessoas dizem, ou para qualquer coisa que disserem. Se isso for contrário à palavra de Deus, fique com a palavra. Amém? Que Deus os abençoe.